O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atendo ao teu mandar.
nome eu curei, no teu nome vidas restaurei, no teu nome muitos filhos, como pródigo arrependido, devolvi em suas mãos, transformei noite sombria em alegres e doces manhãs. Em teu nome transportei das trevas pro teu reino.
teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés juntos, puderam cantar o hino da vitória.
glória. Eu não sou nada, Senhor, em nada posso me exaltar, pois o preço que pagou foi o meu Senhor, morrendo em meu lugar. Tudo que eu tenho não é meu, foi o Senhor quem me deu. E enquanto eu viver, quero reconhecer que teu é o poder. Toda glória eu te darei. Agora é igreja. Toda glória eu te darei, meu Rei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Toda glória eu te darei. Toda glória eu te darei, meu Rei, pois é o meu prazer usar a minha vida Pra te engrandecer. toda glória eu te darei. A ti, Jesus. Toda glória eu te darei, meu Rei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se colocar em pé. Vamos estar fazendo novamente a leitura da palavra, que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 6. Amém? Tema desta campanha, dessa festividade, deste culto aniversário da igreja. Amém? Livro do Apocalipse, capítulo 3 e versículo 6. Amém? Palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu quero externar minha alegria ao Senhor pela oportunidade de estar aqui e por fazer parte dessa história, amém? Uma igreja só é igreja por causa de pessoas, né? Ah, o irmão saiu, foi embora, não tem problema, um problema a menos. Só que na verdade irmãos, que um pastor, um líder, ele não faz nada sozinho. E ele precisa de pessoas. Então por isso, se essa igreja está fazendo história nessa noite e completa mais um ano, é por causa de Deus, porque Ele nos sustenta, mas também por causa do meu e do teu esforço. Só Deus sabe as nossas guerras, as nossas lutas e tudo que enfrentamos para dia após dia estar dentro da igreja. Mas assim como o nosso irmão Jerônimo falou, a palavra de Deus vai nos garantir: em tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nessa noite, igreja, nós estamos aqui diante do tema, uma palavra do Senhor que vai se encontrar no livro do Apocalipse, livro das Revelações, ao qual João ele vai escrever aqui, irmãos, uma carta, uma epístola a uma igreja que se chamava a igreja de Sardes.
A igreja de Sardes, irmãos, era uma igreja que o apóstolo ele vai dizer que era uma igreja que vivia de aparência. Era uma igreja que tinha estrutura, é uma igreja que tinha um grande templo, era uma igreja que parecia igreja. Mas o apóstolo vai começar aqui, eu acho interessante, porque foi escolhido o versículo 6. E no contexto da palavra nós vamos ver que ele começa dizendo: ao anjo da igreja que está em Sardes escreva estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Veja, irmãos, que aqui o apóstolo está se direcionando à igreja, porque era uma igreja, era a igreja de Sardes, mas ele evidencia e deixa muito claro que eles viviam como igreja, eles andavam como igreja, eles vestiam como igreja, eles falavam como igreja, eles diziam eu sou igreja, mas de igreja eles não tinham nada, eles viviam de aparência. Por quê? Porque eles não davam ouvidos à voz de Deus, eles não davam ouvido à voz do que o Espírito dizia, mas eu já vou chegar lá. E ele continua dizendo aqui: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Veja, irmãos, que o apóstolo ele não mede palavras para trazer aqui, irmãos, a exortação e o alerta para a igreja. Aí talvez alguém olha para o pregador e diz: quem ele pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é para trazer um caldo grosso? Quem ele pensa que ele é para trazer uma palavra de exortação? Mas a verdade é, igreja, que não é mais tempo de pregar prosperidade, não é mais tempo de chamar a igreja de coitadinha. Coitadinha é o diabo, porque ele já perdeu. Não é mais tempo, igreja, da gente pregar prosperidade de chave de casa, de chave de carro, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 6, não acumuleis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, acumuleis tesouro no céu, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Por isso nós temos que entender que nem mesmo o nosso corpo, nem mesmo as nossas vestes, nem mesmo a nossa casa, o nosso carro, os nossos filhos, nada nos pertence. Aleluia! E aqui ele vai dizer: aqueles que ainda estão vivos, fortaleçam-se, vigiem. Por quê? Porque eles não estavam dando ouvidos à voz de Deus. Por isso que ele conclui no versículo 6, quem tem ouvidos que ouça. Aleluia. Ele vai dizer: conheço as tuas obras. E veja que interessante, irmão Jerônimo, era uma igreja que parecia estar viva, mas estava morta, mas tinha obras. Aí eu olho para a palavra do Senhor, que é perfeita, que tem cerca de 36.600 palavras conectadas, que vai se confirmar capítulo após capítulo, livro após livro. Se nós olhamos em Gênesis, nós concordamos em Apocalipse. Se olhamos para Êxodo, concordamos em Mateus. A palavra do Senhor é muito clara. A palavra do Senhor, ela vai dizer que a fé sem obra é morta, e obra sem fé é morta também. Ou seja, eles tinham obras, mas as obras deles não os tornaram a vida. Por quê? Porque não adianta eu dizer que sou crente, não adianta eu vestir como crente, não adianta eu me portar como crente, não adianta eu falar que eu sou crente, bater no peito, não adianta eu falar como um crente, não adianta eu ter aparência por fora, porque Davi, ele vai dizer: aonde eu me esconderei de ti? Não há como eu fugir dos teus olhos, estão como tochas de fogo sobre mim. Se eu subir nos altos montes, tu lá estará, e se eu fazer na profundeza dos oceanos a minha cama, tu lá estará também. Ele vai deixar muito claro que o Senhor é aquele que sonda a mente e esquadrinha o coração. A Bíblia é muito clara, igreja, e nós vemos que nos dias de hoje muitos se dizem igreja, mas de igreja não tem nada. Porque veste como crente, porta como crente, anda como crente, mas vai o pregador trazer uma palavra de exortação, a cara fecha, não ouve glória, não ouve aleluia, olho virando: eu vou sair daquela igreja, aquele pastor para mim não serve. Sabe o que é isso? É a aparência de vivo, mas está morto. Já morreu há muito tempo, já está morto há muito tempo.
já não consegue mais ter a sensibilidade ao Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, ele não atenta para a aparência. Olhe para mim, um jovem, é pastor, é. Quem ele pensa que ele é? Eu sou aquele que sou exortado pelo Senhor. Antes de eu sair da minha casa, Senhor, essa palavra, o Senhor vai dizer essa palavra. Ali alguém que precisa ouvir essa palavra, começar por ti. Por quê? Porque é tempo, igreja, da igreja se levantar em oração, em busca. Esse mês o Senhor falou algo comigo, eu transmiti lá na minha igreja, algo muito especial. Eu estava orando numa campanha de oração, irmão Jerônimo, das 11 à meia-noite, e eu falei: Senhor, assim como Abacuque orou, eu oro, aviva, Senhor, a tua obra. Sabe o que o Senhor falou para mim? Ele disse assim: o avivamento começa por ti. Senhor, eu não entendi. A palavra diz: o fogo sobre o altar arderá e continuamente arderá. E eu falei: Senhor, o que isso tem a ver? Ele disse: além é você. O avivamento começa por você. Quer fogo na igreja, mas não dá glória. Quer fogo na igreja, mas não dá aleluia. Quer fogo na igreja, mas vira a cara quando o pregador fala sobre arrebatamento, sobre arrependimento e sobre conversão. Aí eu olho para a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Salomão, com toda a sua sabedoria que lhe foi dada por Deus, ele vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, é um povo que diz: eu sou crente, se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, está morto, tem que viver, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Dizer que é crente é fácil, igreja, mas quer ver um crente verdadeiro? É aquele que está faltando coisa dentro do armário, está faltando coisa dentro da geladeira. A saúde, irmãos, está lá no chão. Ele não aguenta ficar em pé. É filho desviado, é marido desviado. E o que ele faz? Ele sai reclamando, murmurando. Não, ele põe a Bíblia embaixo do braço. Onde é que tu vai? Eu vou buscar. Eu vou buscar. E eu vou encontrar aquele que pode fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde. Eu vou buscar aquele que é o autor e consumador da minha fé. Mas tu tá cheio de problema, mas eu conheço aquele que pode resolver o meu problema. Eu conheço aquele que tem poder e autoridade para sanar a dificuldade. O meu problema para ele é nada. A minha dificuldade para ele é nada. Essa enfermidade para ele é nada. Aleluia! Glória a Deus. Conheço as tuas obras e tenho ouvido falar a fama de estar vivo, mas já está morto. O Senhor, ele tem preocupação, igreja. Nós poderemos pegar aquela passagem de Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, que maravilha, né? Eu ia dizer para você o quanto Deus é bom e Ele nos sustenta em pé. Eu poderia dizer para você o quanto o Senhor é maravilhoso e o quão Ele sustenta a tua igreja, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que não é mais tempo de viver de aparência, não é mais tempo de viver de aparência externa. Eu olho para a Bíblia, igreja, e o grande apóstolo Paulo, ele vai fazer uma declaração muito interessante. E ele diz assim: ainda que o meu homem exterior, ou seja, lá de fora, a aparência, esteja desgastado, ou seja, ele estava declarando: eu estou cansado, eu estou velho, dá para ver no meu semblante a marca da dor. Ainda que o meu homem externo, o meu homem exterior esteja desgastado, o meu homem interior, isso é a minha alma, é renovada dia após dia, dia após dia, dia após dia. Hoje ele te renova, amanhã ele te renova, semana que vem ele te renova, mês que vem ele te renova, ano que vem ele vai continuar te renovando. E a palavra do Senhor vai dizer que ainda que uma árvore que foi cortada e apodreça na terra o seu tronco e as suas raízes apodreçam embaixo da terra ao cheiro das águas, ela vai voltar a brotar, porque ainda há esperança, e ela vai brotar e vai renovar, e não cessarão os seus renovos. Tinha obra, mas tinha a fama de estar morto. Tinha a fama de parecer estar vivo, mas estava morto. Como que é a característica de um crente morto, irmão Mateus? Quer ver? Você olha na cara dele, não tem o brilho. Você olha na cara dele, é cinza. Você olha na cara dele, não tem nada de Deus. Me fala uma palavra aí, me cita uma palavra
Laura, me cita um versículo, eu preciso de uma palavra. Hoje eu estou triste, fala uma palavra para mim. Ah, não sei, esqueci. Não lembro. Você chega para ele e fala assim: eu estou passando por uma luta e por uma dificuldade. Aonde? Lá em casa. Com quem? Com meu marido. Quer ver um crente morto? Ele vai dizer assim: então separa dele, divorcia dele, manda ele embora. Quer ver um crente morto? Eu estou passando uma dificuldade com meu filho. Ele vai dizer assim: ó, caga ele de pau, arrebenta ele, mata ele a paulada que ele vai se endireitar. Quer ver um crente cheio de vida? Você chega para ele, você conta os seus problemas, ele vai dizer: vamos orar, nós vamos derrubar esse gigante no joelho, nós vamos derrubar esse gigante na oração. Essa luta vai cair por terra, essa muralha vai cair por terra. Outra característica de um crente morto. Você viu lá o irmão Jerônimo? Ficou rouco pregando lá. Bah, pior, né? O irmão Jerônimo, só o sangue de Jesus. Crente morto. A palavra de Deus vai dizer: aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Diz que está em Cristo Jesus, mas não larga a mão da fofoca. Diz que está em Cristo Jesus, mas não larga a mão da mentira. Diz que está em Cristo Jesus, mas não larga a mão da fornicação. Diz que está em Cristo Jesus, mas não larga a mão do adultério. Diz que está em Cristo Jesus, mas se o pastor prezar a palavra, eu vou embora e não volto mais. Sabe o que é isso? É a aparência de vivo, mas está morto. Sabe qual é a outra característica de crente morto? Religioso. Parece bênção, não falta um culto, não chega atrasado. O pastor fala: ó, melhor aqui, muda ali, tá errado. Aí na frente fala: amém, pastor. Olha assim, é uma bênção. Parece ser uma bênção. Vira as costas, aquele pastor que ele pensa que ele é. Sabe o que é isso? Aparência de morto. Aparência de vivo, mas já está morto. Tinha obra, mas estava morto. Aí ele vai continuar dizendo: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarda e arrependa-te. Irmão, sabe que é uma coisa muito interessante? Que ouvir não é a mesma coisa que escutar. Ouvir, todos podem ouvir. No momento que nós ouvimos o som, e o som ele é invisível, mas ele é uma vibração, ele é captado pelo nosso aparelho auditivo, que lá dentro do nosso ouvido nós temos um aparelho muito bem feito por esse Deus que é maravilhoso, que chama tímpano. Ele recebe essas vibrações, o nosso cérebro consegue discernir tudo que é isso. Ouvir é a função natural e biológica do corpo humano. Todos ouvem, não ouvem? Todos aqui me ouvem, não estão ouvindo? Graças a Deus, não tem nenhum surdo aqui. Ouvir é a parte natural, mas escutar é você fazer aquilo que você ouviu entrar dentro da tua mente. Quer ver um crente que parece estar vivo, mas está morto? Quem que foi pregado ontem? Não sei. Quem que não foi fazer no culto? Cuidei da criança, o sapato da irmã, a saia da outra, a cor da gravata do pastor, a luz queimou, ninguém trocou. Aparência de vivo, mas já morreu tem tempo. Aleluia! Tem tempo. Aleluia. Aí eu olho para a palavra, igreja, no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus ele vai se sentar com os seus discípulos, ele vai propor uma parábola. E ele vai começar dizendo assim: o reino de Deus é semelhante. E quando eu olho para essa introdução de Jesus numa parábola, eu me detenho aqui, igreja, porque o Senhor Jesus ele vai dizer: para chegar no céu tem que, ou seja, o reino de Deus é semelhante a um homem que ouviu a palavra de Deus e edificou a sua casa na rocha. Diferente daquele que ouviu, ele ouviu, mas não praticou, e edificou a sua casa na areia, e quando veio o vendaval, aquela casa caiu. E olha como Jesus é perfeito, pastor, ele ainda vai dizer: e foi grande a queda. Ouvir, todos ouvem. Ouvir, todos têm esse poder de ouvir. O Senhor nos deu este aparelho maravilhoso auditivo. Todos nós temos condição de ouvir, mas escutar é diferente. Escutar é quando aquela palavra entra na mente, aquela palavra entra no coração. E nós não somos só ouvintes, porque ser ouvinte é muito fácil. Ser ouvinte é ser religioso. Eu vou no culto, eu ouço,
ouço. O pastor senta comigo para conversar, para me exortar, eu ouço. Mas sabe qual é a diferença de escutar? É você praticar. Aí Deus, Ele quer ver quem é praticante da palavra do Senhor. Quer ver a característica de um crente que parece estar vivo, mas está morto? Ele ouve, mas não pratica. Jesus, aleluia. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, e guarde-o, e arrependa-te. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá a hora que eu virei contra você. E como tem igreja cheia de crente que está 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja, tem aparência de crente, parece crente, mas não tem nada de crente. Parece igreja, diz igreja, mas não tem nada de igreja. Sabe o que é tempo, igreja? Não é mais tempo de igrejas cheias. Não é mais tempo de igrejas cheias de pessoas querendo viver de qualquer forma. É muito fácil criar um coral de 30 irmãs aqui, vestindo roupa de qualquer jeito, andando de qualquer jeito, em adultério, em fornicação. Mas sabe o que é muito melhor? É ter um coral com 10 irmãs, mas todas elas têm a vida no altar. Todas elas participam da Santa Ceia. Todas elas estão em comunhão. Todas elas têm vida. Pastor, quem tu pensa que tu é? É aquele que veio da parte do Senhor trazer uma mensagem de Deus para você. É tempo do crente ter vida. É crente da igreja buscar a vida. Nós oramos por avivamento, Senhor, aviva a tua obra, mas esquecemos que o avivamento começa por nós. Esquecemos que Paulo vai dizer: ofereceis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o quê? É o vosso culto racional. Este é o nosso culto, essa é a nossa oferta. O nosso dízimo, a nossa oferta é muito importante. A cadeira que você senta foi paga, a luz que ilumina foi paga, o aluguel do salão é pago por alguém. Por quem? Pela igreja que dizima. Mas sabe qual é a maior oferta? É você, sou eu, a lenha somos nós. O altar só vai ter fogo pegando se a gente tiver lenha, pastor. O altar só vai ter lenha queimando se a gente entregar. Como é que eu vou querer que a igreja pegue fogo se eu não abro a minha boca para dar glória? Como é que eu quero que a igreja pegue fogo se eu não abro a minha boca para dar um aleluia? Como é que eu quero que algo aconteça se eu não faço a minha parte? Aquela igreja lá eu não vou mais, porque é muito fria. O culto é muito frio. Mas nós já fazemos a pergunta. E eu fui lá para fazer o quê? Sabe por que ele é fria? Porque eu estou frio. O culto é meu, o culto é teu. Que culto nós viemos oferecer aqui nessa noite? Tem glória aí? Tem aleluia aí? É pro Senhor, igreja. Ele vai receber o teu louvor e a tua adoração. Não sou eu. Não é a igreja casa de oração. Não é o pastor Jerônimo. Aleluia. Glória a Deus. Mas você tem aí em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram. As suas vestes, elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Aí eu olho para a palavra, o Senhor vai dizer: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque Ele faz acepção, não. A palavra do Senhor vai dizer: e naquele dia muitos virão a mim e dirão: eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz e aconteci no teu nome. Mas Ele vos dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ele não conhece, irmão Jerônimo, Ele conhece. A Bíblia diz que Ele é onisciente. Ele conhece cada um aqui. Irmãos, Ele sabe tudo sobre você. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Quando Ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, sabe o que Ele está dizendo? Tu não andava comigo, tu não estava comigo, estava em qualquer outro lugar, fazendo a tua vontade, o teu querer, ficando bicudo com o pastor, ficando bicudo com a irmã, não querendo cantar no coral para chamar a atenção. Dodói, coitadinho. Apartai-vos de mim. Duas igrejas dentro de uma igreja. Era 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Todas elas carregavam azeite, mas tinha uma diferença.
5 delas carregavam reserva. 5 delas tinham diferença. 5 delas tinham estoque. 5 delas tinham depósito. 5 delas tinham algo diferente. O que é isso? Isso é bobagem. Isso aqui é antiquado. Doutrina pra quê? Pra que ser tão rígido? Pra que ser tão quadrado? Isso é coisa do passado. É coisa, Deus é amor. É coisa lá do Davi Miranda. É coisa do passado. Os tempos são modernos. Se continuar assim, a igreja vai esvaziar. Não tem problema. O importante é que se cumpra a palavra do Senhor, que vai dizer: e naquele dia Ele vai raiar sobre essas nuvens, no mesmo dia em que o sol se escurecer e a luz se tornar em sangue, e ouvisse o estampido da última trombeta, e vier o Senhor dos céus, aquele mesmo que morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Ele vai descer raiando nessas nuvens. Em cima da cruz estava escrito uma zombaria dizendo: este é o rei dos judeus. E Cristo, mas naquele dia na sua coxa estará escrito Rei dos Reis. Ele vai vir buscar uma igreja lavada, uma igreja remida no sangue do Cordeiro. Não é uma igreja que viveu de qualquer jeito, não é uma igreja que andou de qualquer jeito, é uma igreja que permaneceu firme, é uma igreja que não se contaminou. Tem alguns de vocês que não se contaminaram as suas vestes. Estes andarão comigo aonde? No reino de Deus, vestidas de branco, pois são dignas. Todas as virgens adormeceram, mas quando ouviu-se o brado: eis aí o noivo, elas tinham reserva, a lamparina estava acesa. Hoje em dia, igreja, nós olhamos para o pregador: eu quero que ele fale comigo, eu quero que ele seja usado como profeta, eu quero que ele pule, rodopie e salteie, eu quero que ele venha falar comigo tudo aquilo que só eu, Deus, sei. Mas sabe qual é a maior revelação, a maior profecia, igreja? É a palavra do Senhor dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, melhorai, vigiai, orai, o Senhor está às portas. Igreja, nosso ministério, a Voz do Espírito Santo, tem 43 igrejas, 5 pontos de pregação. Somos em todo o Brasil cerca de 1.200 membros. Do dia 1º de junho até aqui, que dia é hoje? 13? 4 pessoas: pastor, líder de círculo de oração e outros. O Senhor recolheu dentro do nosso ministério. Sabe o que é isso, igreja? É o Senhor dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou vindo para buscar a minha igreja. Prepara-te, ó noiva, guarda reserva, noiva. Que reserva é essa, irmão Mateus? É o teu joelho no chão, é a tua boca no pó, é a tua manhã de consagração, é o teu jejum durante a semana, é a tua busca, é a tua entrega, é a tua adoração. Isso é característica de crente que tem vida. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Salmo 126:6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com certeza, com alegria, trazendo consigo os seus peixes. Sabe o que Deus está dizendo? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que ouvir e escutar e praticar, este será salvo. Aquele que ouvir, escutar e praticar, esse lhe concederei o direito de caminhar. Caminhar naquele lugar onde não haverá morte, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde não tem esse trem aí de pressão alta, de diabetes, aonde não tem esse negócio de hernia de disco, não tem câncer, não tem AIDS, não tem nada, não tem morte, não tem luto, não tem enterro, não tem cemitério. Aquele lugar onde as ruas são de ouro, onde os muros são de jaspe, naquele lugar onde não precisa de sol, porque a luz que ilumina é o próprio Senhor Jesus. Naquele lugar que Isaías viu, aquele mesmo lugar que João viu, e vai dizer: eis que eu olhei para o céu e eu vi o Senhor assentado
assentado num alto e sublime trono, e o seu rosto era muito brilhante, ao qual eu caí como morto, porque eu não pude suportar. E ele falava, e a sua voz era como um trovão, os seus pés eram como latão reluzente. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ao redor do seu trono 24 anciãos, e junto com os anciãos milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono. Duas cobriam os pés, duas cobriam o rosto, e com outras duas voavam ao redor do trono, declarando incansavelmente: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aquele que vencer, ele vai participar deste grande coral. A obra de Deus é difícil. Ser cristão verdadeiro não é fácil, igreja. Ser cristão verdadeiro e ter vida exige muita renúncia, exige muitas madrugadas, exige muitas noites em claro, exige muito sabo que a gente tem que engolir. Ai, como tem que engolir! Existe muitas pedradas, existe muitos levantes. Ser crente verdadeiro e ter vida, existe muita negação de si mesmo. Mas não tem problema, Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. A maior recompensa, igreja, ela não vem da terra. Sabe, igreja, que eu fiquei 20 anos ouvindo o homem de Deus, aprendendo com o homem de Deus, sendo exortado para esse homem de Deus. Perdi meu pai com 5 anos, com 6 anos eu ganhei um pai espiritual. O meu pastor Nilson, ficou doente, e esse ano teve que voltar para casa, voltou para São Paulo. E já fazia 2 anos, igreja, que Deus me preparava para assumir este lugar. E no dia 31 de março deste ano eu assumi a igreja. E numa conversa com o meu pastor presidente, ele disse assim: Mateus, quantos anos tu tem de a voz do Espírito Santo? Eu disse assim: pastor, juntando desde o comecinho que eu ia, que a irmã Grazi me levava, desde o comecinho que eu era pequeno, tem aí uns 20 anos. E ele disse assim: irmão, tu é prata da casa. Irmão, sabe o que isso vai diferenciar no dia da salvação? Nada. Sabe o que isso vai fazer diferença no dia que eu estiver ante a face do Senhor Jesus? Nada. Sabe por quê? Porque a recompensa não vem aqui. A recompensa não está aqui. Sabe qual é a maior recompensa do cristão, irmão? É ter o seu nome escrito no livro da vida. É ter seu nome escrito naquele grande livro. Eis ali o nome de alguém que chorou, que gemeu, que sofreu, que pagou preço na madrugada, que pagou preço com o filho drogado, que pagou preço com o marido alcoólatra, que pagou preço chorando, gemendo, sangrando, mas foi fiel até o fim. Quantos anos a igreja está fazendo, pastor? 6 anos. 6 anos. Vai fazer 7? Não sabemos, igreja. Talvez o Senhor venha agora. Talvez o Senhor venha hoje. Talvez eu vou chegar em casa, vou trocar de roupa, vou me deitar para dormir, vou dar um beijo à minha filha, vou dar boa noite para minha esposa, e talvez eu não amanheça amanhã. Aí ele vai ter voltado para mim. Será que eu tenho vida? Ou estou morto? Será que tem vida aí? Tem vida aí, igreja? Tem crente com vida aí? Tem crente que quer ter vida? Tem crente que está preocupado em ter vida? Eu não estou aqui, igreja, para apontar o dedo para ninguém. Mas eu olho para o apóstolo Paulo no livro de Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A salvação é individual. Mas eu não posso vir aqui te segurar até a 1 da manhã e depois ir embora e não dizer, igreja, que o Senhor está às portas e que Ele tem preocupação com uma igreja viva. Igreja morta não serve para nada, joio não serve para nada, pedra de tropeço não permanece no arraial. Ai daquele por quem será por pedra de tropeço, diz o Senhor.
Pelo contrário, confessarei o seu nome. Diante de quem? Diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A maior recompensa, igreja, não é no ano que vem, em novembro, no nosso aniversário lá de 23 anos de congregação, o meu pastor Nilson voltar de São Paulo para nos visitar e dizer, batendo no meu ombro: irmão Mateus, parabéns pelo teu trabalho. Isso, irmãos, para mim não é nada, para Deus muito menos. A maior recompensa é quando o Senhor Jesus, com aquelas mãos furadas, Ele chegar diante do Pai e dizer: Pai, esse aqui é o irmão. Fica de pé, irmão Jerônimo, fica de pé, em nome de Jesus. Pai, esse aqui é o irmão Jerônimo. Pagou preço nas madrugadas, foi caluniado, difamado, falaram mal dele. A igreja toda se levantou contra ele, mas ele permaneceu de pé. Ele estava chorando, gemendo, tinha dia que não tinha o que comer. A lata batendo, o celeiro vazio, o filho doente, a esposa em cima de uma cama no hospital. Mas ele estava lá: Pai, ele não negou teu nome. Pai, esse aqui é o servo bom e fiel a quem eu apresento diante de ti. Anjos, eis aqui o irmão Jerônimo. Pode ser, Pai. Essa é a maior recompensa, igreja. Porque do mundo, igreja, e eu já vou encerrar, do mundo não tem nada. Igreja, eu não dobro língua para falar nada diante do altar. Mas não tem bebida, não tem droga, não tem noite. Igreja, não tem festa, não tem churrasco, não tem prazer momentâneo, nada, igreja. Nada supera a presença de Deus. Nada supera esse amor. Eu olho para o meu cunhado Éricles lá no fundo, cantava comigo, fazíamos dupla, nós cantávamos junto, nós falava das coisas de Deus junto, passamos a adolescência junto. Por razões da vida, o irmão Éricles saiu e foi dar uma voltinha. Teve um dia que eu estava na igreja e o Senhor disse para mim: canta aquele hino. Eu disse: que hino, Senhor? Eu disse: vencedor. Eu disse: Senhor, eu não consigo cantar esse hino. Por quê? Porque toda vez que eu canto esse hino, eu lembro do meu irmão Éricles. Aonde que ele está, irmão Éricles? Não é vergonha isso. Aonde que ele está, Senhor? Está deitado em cima de uma cama, quase tendo uma overdose de droga. Aí eu subo no altar e eu falo: igreja, vou louvar esse hino porque o Senhor me manda cantar. É difícil para mim, a igreja não se preocupa se eu parar no meio do caminho engasgado. Por quê? Porque eu cantava junto com meu irmão. Ele, meu irmão, não é meu cunhado, irmão da minha esposa. E eu falei, antes de cantar, eu disse assim: mas eu creio que um dia ele vai voltar. O irmão Éricles reconciliou. O irmão Éricles está vestido de crente. O irmão Éricles está com a aparência de crente. E em julho, em nome de Jesus, ele vai voltar para a comunhão. E ele vai participar da Santa Ceia. E no mês que vem ele faz aniversário. E nós vamos subir no altar. E nós vamos cantar o hino vencedor. Sabe por quê? Porque ele viu que no mundo tem prazer que passa em vão. No mundo tem prazer que é passageiro, mas nada se compara com a presença do Senhor Jesus. Nada se compara com a presença do Senhor. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Deus poderoso, aleluia. Eu quero acreditar, igreja, do fundo do meu coração, que eu preguei aqui para uma igreja viva. A maior demonstração de vida nessa noite não é um espetáculo, não é algo para agradar a mim nem os pastores, é para agradar ao Senhor. A maior demonstração de vida nessa noite é você adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque a palavra do Senhor vai concluir dizendo: quem tem ouvido, ou seja, todos temos ouvido, então que ouça. O que o irmão Mateus fala, não. O que o Espírito diz às igrejas.
A palavra do Senhor repete cerca de 15 vezes, dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é para o homem, é para Deus, igreja. Porque a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 29, versículo 13: o meu povo louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5: vivem de aparência, mas estão enganando-se a si mesmo. Não é tempo, igreja, de palavra coach. Não é tempo, igreja, de palavra que vai amaciar o teu ego. Não é tempo, igreja, de amaciar o nosso orgulho. Não é tempo de amaciar a nossa soberba. É tempo da gente dizer que a igreja é caco, é pó, é cinza. E que se eu chegar no culto bicudo e sair bicudo, ele vai continuar sendo Deus. Se o pastor pregar uma palavra mais dura ou não pregar, ele vai continuar sendo Deus. Sabe quem é que tem a perder? Crente que tem aparência de vivo, mas tem. Tem crente com vida aí? Então adora o Senhor nessa noite. Glorifica o Senhor nessa noite. Adora o Senhor em espírito e liberdade. Adora o Senhor porque ele é Deus que tem vida. Tem vida aí? Então glorifica o Senhor, igreja. Exalta o Senhor, igreja. Adora o Senhor, igreja, porque Ele está no nosso meio. E a palavra de Deus vai dizer que Ele procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e adoram em verdade. Saia daqui crendo, igreja, que se você chegou até aqui, é porque o Senhor ainda está dando oportunidade de você buscar a vida. É porque o Senhor ainda está dando oportunidade para nós nos convertermos. É porque o Senhor ainda está dando tempo. Aproveitamos esse tempo, porque talvez amanhã não temos tempo mais. Estou muito velho para fazer a obra de Deus. Estou muito cansado, deixa para o mais novo. Não quero pregar, deixa para o pastor, ele prega. Deixa para minha líder, não. A palavra de Deus vai dizer: servir ao Senhor em tempo e em fora de tempo. Porque o dia mal chega. Que possamos estar firmes, vestidos e revestidos de toda a armadura de Deus. Porque o dia mal vem e talvez esteja muito mais próximo do que nós imaginamos. Amém? Igreja, eu sou do time do pastor Jerônimo. Eu prego 20 minutos, a voz acabou. Mas antes de entregar o microfone, igreja, eu preciso fazer algo aqui nessa noite, com autorização dos irmãos. Igreja, eu quero falar com duas classes de pessoas nessa noite. Se é que você está no nosso meio e que há pessoas no nosso meio, eu quero lançar um convite para você que nunca aceitou Jesus na tua vida, e você ouviu a palavra e foi tocado pela palavra e queira dar um passo de fé. Eu não estou te convidando para viver essa loucura que a gente vive, de que você tem que botar terno e gravata amanhã, não. Eu quero convidar você que sente um vazio no fundo da tua alma e sente que nada pode preencher esse vazio, que queira levar Jesus para tua casa, para tua família nessa noite, e queira dar um passo de fé. Eu convido você a levantar a sua mão. Tem alguém aqui nessa noite? Passe aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória! O segundo convite que eu quero fazer aqui nessa noite, igreja, é para você que servia ao Senhor no passado, mas assim como muitos de nós, eu também já saí e voltei, que saiu, se entristeceu com algo. Veja, talvez tenha sido uma igreja que te feriu, mas não foi o Senhor. Talvez alguém te magoou, mas não foi o Senhor. E você tem força, não tem força, mas tem vontade de voltar, mas não tem coragem. Levanta a tua mão nessa noite que eu quero orar por você. Tem alguém que queira reconciliar com o Senhor nessa noite? Que serviu ao Senhor, mas foi embora, deu um tempo, foi respirar? Não tem ninguém? Então amém. As palmas louvam e exaltam ao Senhor Jesus.
seu nome, moça. Tainara, e o seu? Adenir, e o seu? Lúcia, amém? Irmãos, nessa noite, tem 3 pessoas aqui que querem levar Jesus para casa. Nós vamos orar aqui, eu vou pedir para você estender as suas mãos. Porque talvez aqui você não queira dar glória, mas lá no céu está havendo uma festa. Lá no céu o Filho está dizendo, olha aí, Pai. Tem uma igreja que tem vida e está trazendo mais vida para cá. Amém? Eu vou pedir para mais 2 irmãos aqui me ajudarem, pegarem as Bíblias, amém? Mais 2 irmãos aqui do altar, amém? Me ajudarem aqui. Nós vamos estar fazendo apelo para os irmãos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se aproximar aqui dele. Moça, põe tua mão direita em cima da Bíblia. Põe tua mão direita aqui em cima da Bíblia. Põe a sua mão. Vocês vão dizer assim, ó, eu, seu nome. Seu nome, Lúcia. Senhor, nessa noite, te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Apaga os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Vamos lá por eles. Amém. Senhor Deus e Pai, Deus de poder, Deus de glória. Eis aqui, meu Deus, o teu filho, Senhor, Adenir, meu Deus, a luz. Meu Deus, que nessa noite te aceitamos, Senhor, como seu único suficiente Salvador. Ajuda eles, meu Deus, a te servir. Ajuda eles, meu Deus, a estar na sua presença. Sustenta eles na sua fraqueza. Dá força, dá honra, Deus. Cubra eles, meu Deus, com o teu amor, com a sua proteção, com a sua glória e com o seu poder. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa e ajuda eles, porque ela fez uma aliança, Jesus. Deus, Ele é bom e Ele está nesse lugar, amém? Igreja, louva o Senhor pela oportunidade. Muito obrigado, Espírito Santo, por este privilégio. Irmãos, eu não sou pregador, volto a dizer, eu sou adorador. Aquilo que eu não soube me expressar, que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Mas nunca se esqueça, igreja, que nós temos que ser crente por dentro e por fora. Não só por fora, nós temos que ter vida e vida por dentro e por fora, amém? Com isso, eu entrego as minhas palavras e torno a palavra ao pastor, amém? Glória.